levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você para estudarmos a Palavra de Deus. A maioria de vocês sabe que estamos estudando o Espírito Santo e estamos estudando sua atuação nos capítulos do livro de Atos que falam do Espírito Santo especificamente. E também vamos falar dos dons do Espírito e mais adiante os frutos do Espírito. Hoje vamos começar no 10º capítulo de Atos, no 1º versículo. Ele é chocante e vamos ler os capítulos 10 e o 11 também, pois é muito importante. E nós começaremos no 1º versículo do capítulo 10 de Atos e daí em diante. Lauren, por favor, leia pra gente. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio. Apresenta o começo de uma das grandes viradas da história. Antes de continuar, eu quero mencionar que quando falamos uma das maiores viradas da história, o que estamos falando? Estamos dizendo que agora o evangelho chegaria ao mundo gentio e eu acredito e quero que os irmãos aqui me ajudem, pois parece que a igreja primitiva, antes da época de Paulo, entendeu? Paulo estava salvo, mas ainda não tinha começado sua obra missionária. Parece que a igreja não aproveitou muito daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, chamando Pedro, como vamos estudar mais tarde, e a salvação de Cornélio e sua casa, e ele ainda foi batizado no Espírito Santo. Eu acredito que eles deixaram aquilo passar e não aproveitaram do que o Espírito Santo estava fazendo ou não entenderam o que o Espírito Santo estava fazendo. Como vamos estudar daqui a pouco, eles não queriam aceitar a posição de Pedro entrando na casa de Cornélio e comendo com gentios. Você precisa entender a mente judaica daquela época. Eles odiavam gentios. Se passassem por um na rua, eles até atravessavam a rua para não chegar perto dele. Eles chamavam eles de gentios incircuncisos e não tinham amor por eles, e não era de Deus. Isso não vinha do Senhor de maneira alguma. Então aqui Pedro vai e fica vários dias com vários judeus que ele trouxe com ele na casa de Cornélio, mas ainda assim isso demonstrou para a igreja daquela época que Deus queria essa grande palavra. Ele deixou muito claro para Simão Pedro para ir até os gentios. O que vocês pensam que foi a razão para que esse grande milagre que aconteceu não os fizesse aproveitar dele como aconteceu? Acredito que estamos lidando com uma transição de pensamento e é muito fácil para a gente, aqui 2000 anos depois, dizer eles deviam ter entendido num estralar de dedos. Estamos falando com 1.600 anos de lei, uma interpretação errônea da lei, que judeus daquela época pensavam que estavam salvos porque eles conseguiam, vamos dizer assim, guardar a lei, que não estavam guardando, na semente de Abraão. E tudo isso vemos bem resumido no ministério de João Batista e Cristo também. E vamos ver isso depois, mas para o crédito deles, em Atos 11, depois que o anúncio foi feito, mesmo se opondo a ele no começo, parece que aceitaram a verdade de que gentios poderiam ser salvos. É o que acho que o texto diz. Mas não fizeram esforço algum, como vemos, para levar o evangelho aos gentios. Acredito que isso apenas destrancou a porta. E aí, no tempo do apóstolo Paulo, a porta foi escancarada.
E então, daí em diante, desse tempo em diante, exceções foram feitas que nós não conhecemos em relação aos gentios, que se não fosse por isso, não teriam acontecido. Então, a transição de um pensamento principal, especialmente a um grupo de pessoas, não é tão fácil. Certa vez o Robin Hood disse, e ele é o marinheiro, um barco grande vira devagar. E é isso que creio que estamos começando a ver. Seguir essa direção, um grande barco virando devagar. E é claro que a velocidade na qual os gentios começam a receber ministrações começou com o apóstolo Paulo. Mas também vemos em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, que era outra área que eles também consideravam ser amaldiçoada, desprezavam sem ir lá. E acho que os gentios, pelo menos até Atos 15, no Conselho de Jerusalém, vemos um pouco aqui de uma aceitação mais espalhada para os gentios serem salvos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês veem algum tipo de semelhança aqui com a relutância de tantas pessoas em aceitar a mensagem da cruz, porque vai contra muita coisa que eles aprenderam no passado? Vocês veem uma similaridade ali? Todas as vezes que um corpo de pessoas ou grupos de pessoas seguiram em uma certa direção com um certo pensamento, é muito difícil se abrir para um novo pensamento. Precisa haver a aceitação de que eu estava indo para um caminho errado. Isso é difícil. E agora a aceitação da direção que eu preciso ir, preciso aprender, envolve tudo. Morais sociais precisam ser reajustadas,